Salve fiel, salve nação corintiana. Quinta-feira tem toda a repercussão do empate do Corinthians na Venezuela. A torcida do Corinthians ficou na bronca com a postura da equipe nesse jogo, empatando com o fraquíssimo Universidade Central. O Ramon Dias tentou se explicar aí na coletiva. Todos os bastidores desse jogo a partir de agora no canal, mas antes deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão e sem demora vamos reagir aí a ESPN e o Nicola trazendo as últimas novidades do Corinthians. O que você achou do empate do Timão ontem? Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Fica agora com o vídeo. Pela ordem, tá? Corinthians, porque ontem a estreia da equipe de Ramon Dias na Conmebol Libertadores, jogou fora de casa, volta ao Brasil com um empate 1-1. Isso faz com que o time precise ter atenção no jogo da volta, mas também fez, não é, Mendel, com que alguns torcedores não gostassem da entrega, da atenção que o time teve em campo ontem. Exatamente, Bruno. Torcedores, jogadores, comissão técnica, todo mundo admitindo que o Corinthians fez um jogo muito abaixo, pela entrega, pelo ritmo, pela velocidade, pela intensidade que o Corinthians deveria ter nessa partida. Claro, tem o nível técnico do adversário, o Corinthians, então, marcha lenta, deixou o torcedor ressabiado. Fez o primeiro gol com o Carrillo, assistência do Memphis Depay, que chega a 15 participações em gols em 22 partidas pelo Corinthians, ganha uma bonificação prevista em contrato por isso, cerca de R$1,5 milhão de reais, mas o Corinthians acabou sofrendo o gol de empate, gol contra do João Pedro Choca, e o Corinthians então deixa a Venezuela com esse empate por 1-1. Na semana que vem tem o jogo de volta na Neoquímica Arena. O Corinthians tem tudo, né, com o estádio lotado para conseguir a vitória, avançar para enfrentar o vencedor de El Nacional e Barcelona de Guayaquil. Depois do jogo a gente vai ouvir então o Carrillo, autor do gol do Corinthians, e também o técnico Ramon Dias falando sobre a partida do Corinthians. Corinthians com um ritmo lento, saindo com o empate 1-1 da Venezuela. Pienso que hicimos un buen primer tiempo, creamos muchas ocasiones, el segundo ya fue más difícil, ellos se plantaron bien en el campo, un resultado que no nos agrada, pero sabemos que hay un partido en casa y tenemos que esperar por ese partido y darlo todo allá, ¿no? En casa. A mí me gustó el equipo en el primer tiempo, tuvimos manejos, situaciones, por ahí no fuimos tan claros en las definiciones como otras veces. Sí que me preocupó mucho el calo que tuvieron en el segundo tiempo. Me preocupó mucho de la intensidad del juego, de no generar el fútbol que habíamos generado en el primer tiempo. Dejamos de correr, dejamos de tener dinámica, de ser intenso, pero tampoco el resultado es malo. El resultado es malo porque en la Copa del Mata-Mata ahora jugamos de local con nuestra gente. Yo estoy preocupado porque el calo del segundo tiempo. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Esto nos va a servir de experiencia para la vuelta, porque la Copa es diferente a todo. El adversario puede estar en dificultad, pero saca el temperamento, el ritmo, la actitud, y nos complicaron de esa manera. Seguramente lo vamos a mejorar porque esta es una linda experiencia para el equipo. Tá aí o Ramon Dias falando, claro, o resultado não é de todo ruim, o Corinthians tem tudo para conseguir avançar a próxima fase jogando em casa, mas claro, essa queda de rendimento do Corinthians preocupa, isso vai ser analisado internamente. O próprio Memphis Depay nas redes sociais fez uma postagem em inglês dizendo que foi um jogo ruim, mas vamos nos recuperar no próximo jogo, a temporada é longa e nós temos muito para jogar. Obrigado a todos que viajaram para nos apoiar. Corinthians que volta a campo no próximo domingo, jogo pelo Campeonato Paulista contra o Guarani. Corinthians já classificado, já garantiu a primeira colocação no grupo, vai com muitos jogadores poupados. A preocupação fica por conta de Ranieri. Ele deixou o jogo no primeiro tempo, sentiu o músculo posterior da coxa direita, está sendo avaliado para saber a gravidade da lesão. É o Corinthians, então, que enfrenta o Guarani com jogadores poupados, e na semana que vem, aí sim, jogo importantíssimo para o Corinthians para tentar avançar à próxima fase, a terceira fase classificatória, em busca de um lugar na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Obrigada, viu, Mendel? Trazendo então os personagens, as informações dessa sequência do Timão. Então, os números por etapas, né? A gente separando em primeiro e segundo tempo. No primeiro tempo, o Corinthians teve mais finalizações no alvo, 2 grandes chances e conseguiu fazer o seu gol. Já no segundo tempo, olha como a coisa inverte.
realmente ali no número, né? As 9 finalizações e 3 no alvo, que no primeiro tempo foram do Corinthians, foi para o CV. E depois 3 grandes chances e aí conseguiu empatar o jogo e, enfim, sai viva da partida. É que pro corintiano essa questão da postura pega muito, né? Acho que até, claro que nenhum torcedor de nenhum time gosta de ver um time apático em campo. Mas pro corintiano, às vezes essa questão da entrega, do comprometimento, às vezes vale até mais do que o resultado em si. Algumas vezes sim. O torcedor, a gente falou, estava conversando ali na redação e eu acho que tem muito disso. Às vezes o torcedor, não é que ele gosta, tá? Mas ele até aceita perder se ele vê que os caras estão tentando. Verdade. Ele fica mais conformado com a derrota tentando e fala, mano, eu acho que se fosse esse resultado, essa condição, talvez até para um palmeirense, para o São Paulino, ele não se incomodasse tanto quanto o corintiano se incomoda. Eu, quando estava vivo, eu tinha um modo de pensar, quando eu estava isso há muito tempo, né? Quando eu estava vivo. Eu tinha um modo de pensar que era assim. Eu quero, em campo, me sentir representado. Eu, na torcida, quero me sentir representado. O esforço que eu fiz, o amor que eu tenho, eu quero que esses caras me representem lá de alguma forma, sabe? Mas eu já morri há muitos anos, né, Bruno? Então, assim, claro que ninguém vai prestar atenção numa voz do além. Um defunto. Um defunto. Porque é isso que eu quero, cara. O torcedor que sai de São Paulo, que sai de... ok, vai. Vamos falar uma mentira aqui. Só tem torcedor do Corinthians em São Paulo. Torcedor que sai... É uma mentira, tá? Torcedor que sai de São Paulo, que vai para Caracas, para ver o que ele viu ontem. Sabe quantas faltas o Corinthians fez no jogo ontem, no segundo tempo? Quantas? Uma falta aos 84 minutos. Vai, credo. Sim. Quer dizer então que tem que sair batendo em todo mundo? Não, tem que competir um pouco mais. O cara passou por você, faz falta. Morde, diminui o espaço do cara. Compete, né? Compete. Não deu para chegar? Falta aqui, companheiro. Você não vai jogar, não. Eu não vou jogar, mas você também não vai jogar. E acho que ontem ficou faltando muito isso. A vantagem tem um outro jogo e o jogo é em casa. Mas fica um gostinho assim de, poxa, não era para vocês terem feito isso com o torcedor. É que hoje a gente, conversando assim friamente, é um resultado que não é o ideal, não era o que a gente projetava, era o que a gente falava que era ótimo pro Bahia, mas pro Corinthians não era o negócio, pelo adversário do Bahia, né, no estúdio, da Strongest, enfim, e pro Corinthians era outra situação. Pela expectativa, porque os palpites aqui, eu palpitei 2-0, 3-0, 1-0, vitória do Corinthians de qualquer forma na nossa lista aqui de palpites. Também não quer dizer muita coisa, mas é a expectativa que você tem. Mas o ponto é que você vai pro jogo de volta, perdendo oportunidades. Esse lance por exemplo, se estivesse num jogo mais apertado, eu acho que o Garro estaria pro gol. Não, então, mas o meu ponto a gente tinha, entre aspas, tanta certeza também, entre aspas, que o Corinthians iria vencer, que agora também a sensação é assim, o próximo jogo vai vencer, mas precisa jogar, porque nessa certeza, por certeza, não ganhou. Não tem aquela preocupação de Você achava que o Corinthians ia ganhar? Você achava que o Corinthians ia ganhar ontem? Claro, pô. Você acha que o Corinthians vai ganhar na Neoquímica Arena? Continua achando. Mas vai precisar ganhar, porque eu achava ontem e não resolveu. Mas aí é aquilo do precisar jogar, porque se tivesse vencido ontem, não precisaria jogar. Nesse momento que, querendo ou não, vai ser um momento aí de reta final, por exemplo, de campeonato estadual. Sim. Né? Onde ele ganharia uma data para descansar. O meu ponto você achar que você vai ganhar é uma coisa, você precisa ganhar. Isso não pode ser uma mentalidade no Corinthians. Nós sabemos que estamos numa fase boa, nós sabemos que somos melhores. Então isso vai bastar, isso não vai bastar, porque o futebol às vezes vai, mas o futebol é jogado. Mas é jogado, é o 11 contra 11. Eu gosto muito de conversar com o torcedor, né? Gosto muito mesmo. Tem o segurança nosso aqui, o Bigodinho. O Bigodinho é estressado, o Bigodinho Não gosta poucas. O Corinthians, ele fala, o Corinthians jogou um joguinho, mais ou menos eu chego aqui pra parar a moto e ele já vem, né? Tu viu o Corinthians? Que não sei o que vem. Hoje, cheguei aqui pra parar a moto e ele já tava, que vergonha. É inacreditável o time do Corinthians jogar com o time daquele e não golear. Tá vendo? Tinha que ter metido não sei quantos gols. Eu falei, calma, Bigode, calma, porque os caras, realmente estavam. Mas ele estava bravo com o resultado ou com a entrega? Ele estava bravo com a entrega. Com a entrega, né? Com a entrega. Falei, calma, Bigode, calma, tem o jogo da volta. Trave, mas aí entra o que você falou da torcida, né? O corintiano se apega a isso, é uma característica dele. Como às vezes o Flamengo ganha por
2-0 e o rubro-negro tá bravo. Que não tentou fazer 4 ou 5 até o final. Pega pelo modelo de jogo do Tite, por exemplo. O Flamengo ganhar... Ou Flamengo... como às vezes o Santista, o time tá subindo, mas ele tá bravo porque não entrou o menino da base. Exatamente. São as características de cada torcida que tem a identidade do clube. Isso. O Flamengo foi campeão invicto do Campeonato Carioca, a torcida tava... E é bonito isso, é a característica de cada torcedor. Não tem explicação, mas eles são assim. Exatamente. É uma coisa que vai definindo. Porque o torcedor do outro time que hoje tá olhando fora, tá pensando assim, mas poxa, o Corinthians vai jogar, vai ganhar e tá tudo certo. Não, eu acho até que assim, que a gente está correndo o risco de desprezar que do outro lado tinham outros caras lutando e tal. Mas, gente, a diferença técnica é muito grande. É um abismo. Era o primeiro jogo de competição internacional da Universidade. Mas essa coisa da competição internacional, acho que também deveria entrar no Corinthians. Porque, às vezes, quando você tem aí, a gente discutiu muito nos últimos anos, times que são vencedores, que vencem muitas competições e que podem estar de barriga cheia. Não é ainda o caso desse Corinthians, né? Não pode estar... Pode. Não pode ter a sensação de que tá resolvido. Não tem nem como tá assim, porque é uma fase eliminatória, né? A gente tá falando de uma fase eliminatória de um time que no final do ano passado ia ficar sem calendário. Então você não pode... o rei na barriga, né, que fala. Não tem como. Você tem que competir, você tem que jogar. Pode falar. Não vai, fala. Não, porque assim, daqui a pouco pode ser o Barcelona de Guayaquil. Exato, a próxima fase... Por isso que eu falei na primeira hora em relação ao adversário. É quando você tem um adversário que o sarrafo é puxado. Claro. O adversário era mais fraco e acontece, gente. Acontece, por exemplo, às vezes você tem o seu time aí de pelado, você disputa campeonato no final de semana, você pega um adversário inferior e seu time não joga bem. Porque o sarrafo estava um pouco mais para baixo. É o toquinho a mais que você tenta dar, o drible, lance ali do Garro, a entrada que você não dá. Aquele lance ali do Garro que eu questionei foi isso. Tudo bem, estava dividido, estava apertado, mas de repente o Garro ia pegar, dar-lhe um chutão e não ia tentar dar o passe. Pimba, como você gosta de dizer, e não ia dar o passe. O Donan e também o Felipe Mota estão com a gente, então a gente chegou numa resposta. Qual seria? É a solução, tá bom? Felipe Mota e Donan participando direto da Argentina. Não pode jogar nunca contra a equipe mais fraca. Só pode jogar com... Só clássico. Só clássico, porque aí o sarrafo sobe, o foco aumenta. Agora, jogar contra time ruim não é negócio pra ninguém, hein? Só pode time bom. Olha a cara do Dodô. É isso. Dá sorte no sorteio, não. Imagina. O bom é cair no grupo da morte, né? Quando chega nessa fase. Uou! Caímos no grupo da morte, só estamos enfrentando 12 títulos na primeira fase, eu concordo. Assim, eu não acho que precisa pesar a mão. Assim, a gente sabe que está controlado, assim, para o segundo jogo. O time da venezuelano, a Universidade Central, é fraco. Mas é isso. Fraco é apelido, hein? Mas se esperava ontem ganhar. E assim, ganhar. 1-0, 2-0, não é? Não precisava meter 8 fora o baile, não é isso. Até pro Corinthians manobrar melhor a situação, assim, né? Ter mais margem. Peraí, no fim de semana tem mata-mata de Paulistão ou fase anterior. A gente sabe que o último jogo da fase de grupos do Paulistão não é importante, o Corinthians já tá super bem, mas concordo com a turma ali, assim, foi abaixo, mas é um abaixo que não liga sinal nenhum de alerta, só faz aquela coisa, maravilha, vamos ter que jogar um pouquinho mais, um jogo da volta que poderia já estar muito encaminhado e que mesmo com um time mexido, o Corinthians vai ser favorito. Só que agora, depois de empatar o primeiro, quem é que vai arriscar colocar um time mexido para minimamente correr um risco de se virar um intervalo empatado, já vai ficar aquela coisa, ai meu Deus do céu, dona. Exatamente, eu estava escutando atentamente o debate e assim, a gente tinha uma expectativa, e falava ontem no Sport Center, de uma vitória do Corinthians pela diferença. Sim. E eu concordo com o termo que o Marra utilizou no início do programa. O adversário é horroroso. Horroroso. E não é aceitável você ter uma bola que poderia representar uma derrota para o Corinthians ontem. Praticamente no último lance do jogo, tem uma bola cruzada, cabeçada, que poderia ter decretado uma derrota do Corinthians para um time muito inferior. Quando se trata de Corinthians, quando se trata de uma competição continental que pode representar uma classificação futura e um retorno à Libertadores, e quando se trata mais ainda de uma equipe treinada pelo Ramon Dias, eu não estou falando em crise, tá? Mas a cobrança, ela tem que existir. A postura que o Corinthians teve em um jogo internacional foi inadmissível. Uma postura desconectada, uma postura passiva e um jogo importante. Você consegue uma vitória um pouco mais tranquila no jogo fora de casa, isso pode te proporcionar
até um time um pouco mais mexido na volta, você preservar alguns dos seus jogadores pensando nessa volta, isso não aconteceu. Eu confesso, assim, não acho que é crise, acho que o ano do Corinthians ainda é um ano extremamente positivo, ainda mais se a gente for pegar do segundo turno do Campeonato Brasileiro para cá, o Corinthians estaria numa primeira prateleira do futebol brasileiro, em rendimento, né? Total. Cresceu muito de nível. Mas tem que ter cobrança. Acho que o Ramon Dias tá coberto de razão quando ele não fica satisfeito. O time correu pouco. O time foi pouco intenso. Isso é inadmissível para o que o torcedor do Corinthians gosta de ver em campo. E eu concordo com o que o Marra falou sobre isso. E eu também gosto do meu time pulsando. É superior, mas não pode ser um futebol desaforado. Você tem que mostrar dentro de campo que você é superior. E o Corinthians não fez isso. E para mim a grande questão é a seguinte: contra o adversário venezuelano, tá controlado. Sim. Empatou fora, a gente imagina chegar em casa e atropelar. Mas na Libertadores, a quantidade de vezes que um clube brasileiro enfrenta um adversário em que há o favoritismo para o clube brasileiro, mas a diferença não é grande, não é abissal, e aí isso... A conta bem. Então, por exemplo, o Barcelona de Guayaquil. Corinthians e Barcelona de Guayaquil, se isso se confirmar. O Corinthians é favorito. E jogar contra o Barcelona no Equador é um problema. Entendeu? E aí é que eu acho que é um pecado, muitas vezes, do ecossistema do futebol brasileiro, que assim, peito estufado aqui é Brasil e tal, que é uma certa arrogância às vezes. Nesse caso com a Venezuela, não é. Com o time venezuelano, não é. A Universidade Central tinha que ter ganhado e bem. Por quê? Porque vai jogar... Seja com Barcelona de Guayaquil, seja com Libertad, com Olímpia. Jogos que você tem a cara do favorito, mas que a casa pode cair numa... Se você faz isso contra o Barcelona, Mari, a casa cai. Ontem me estressaram muito nesse programa, Marimar. E aí hoje eu tô tentando mudar um pouco o mood. Mudar um pouquinho. Mudar o Prates, né? Por isso que ele já... Rafael Prates, o combo, Prates e Bruno. Eu não entendi por quê. Não, você não. Você se salvou. Eu não entendi ainda. Por quê. Mas o meu ponto é também assim, eu entendo o que o Felipe tá falando e eu acho que o torcedor fica preocupado. Mas a gente já viu que a mesma história não é copia e cola. Quando for contra o Barcelona de Guayaquil, a expectativa já é... Já é outra pegada. O tom da cobertura já é diferente. O tom do que o jogador enxerga ali já é diferente. Eu penso assim, eu tentando olhar pelo copo meio cheio nessa história, que ainda bem que foi nessa fase contra a Universidade Central, entendeu? Já tomou o susto. Pronto, já foi, entendi. Ups, vacilei, galera, começou. Não dá mais. Foi mal, sorry, beleza. Eu não acho que o Corinthians... Isso vai ser uma verdade e que, assim, se aconteceu, isso vai acontecer. Acho que bom que aconteceu contra o time, como disse Donan e Mário Marra, fraco é apelido. É que eu acho que tava cheio Horroroso. de símbolos. Tava cheio de símbolos, sabe, assim. Símbolo de... o Corinthians, depois de alguns anos, entra na Libertadores trazendo uma expectativa pro torcedor. O Corinthians vai fazer a primeira partida da Libertadores. Eu sei que aquela de 12 era a fase de grupos. Mas era também na Venezuela. Símbolo do dia do nascimento do doutor Sócrates. Tava cheio de símbolos, você não podia. E na semana passada, a gente, os corintianos, valorizaram tanto essa história da camisa 8, né? 8, camisa 10. Pra agradar o Garro. Primeiro jogo do Memphis na Libertadores. Você não podia frustrar tanto, assim, colocar o pé na realidade de forma tão dura, assim. Mas isso eu acho que é um pouco inconsciente também, né, do jogador, né? Então, Bruno, o jogo foi se desenhando pro Corinthians ganhar fácil. E aí, você diminui, você não corre tanto, você não divide tanto. Você, naquele passe que você daria com 100% de certeza, você, não, vou dar uma arriscada aqui, vou fazer um mais longo. Aí você erra o passe, você perde a concentração. Aí começa... Sim, o outro time que é fraco começa a acreditar, falar, vou tentar aqui. 1-0 só? O Felipe Mota e o Donan ficaram conosco, né, Bruno? Claro. O vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Memphis Depay, que bateu o primeiro objetivo, o primeiro bônus do seu contrato milionário com o Timão. Na noite dessa quarta-feira, no empate em 1 contra a Universidade Central na Venezuela, o Memphis deu passe para o gol do Carrilho e chegou a 15 participações em gol. Havia essa previsão no contrato de que assim que ele batesse 15 participações em gol, teria direito a R$1.575.000. Agora, a cada participação, a cada 5 participações em gol, ele tem direito a mais bonificações. Isso vai valer assim que ele bater 20, 25, 30 e por aí vai. Importante contar que o contrato do Memphis também prevê R$4.700.000 em bônus
por qualquer título conquistado. Ganhou o Campeonato Paulista, 4.700.000 reais. É por conta dessas situações que o Memphis pode ter seu salário aumentado de 4.100.000 reais por mês para algo na casa de 5.700.000 mensais, desde que ele consiga bater todas as metas previstas no contrato. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians decepcionou na estreia da pré-Libertadores, saiu vencendo por 1-0 com o gol do Carrilho, primeiro gol do Carrilho com a camisa alvinegra. O Timão teve oportunidades para aumentar o placar, não fez. No segundo tempo, diminuiu o ritmo e foi permitindo que a equipe venezuelana criasse oportunidades. E com o gol contra do Tioca, o Corinthians acabou ficando no empate em 1-1 contra os venezuelanos. A equipe adversária completamente frágil. Tecnicamente, fisicamente, era só o 5º jogo da Universidade na temporada. O camisa 10 do time, por exemplo, bem gordinho. O atacante da Universidade, só 16 anos de idade. O Corinthians poderia ter voltado ao país com uma vantagem bem mais confortável. Depois da partida, Ramon Dias chegou a reclamar da sequência de jogos a cada 3 dias. Mas o time que entrou em campo, a equipe titular, tem jogado no máximo uma vez por semana. Foi assim, por exemplo, na partida contra o Palmeiras, no dia 6, na partida contra o Santos, no dia 12, e agora no confronto contra a Universidade. Partida contra o Palmeiras no dia 6, Santos dia 12, e dia 19 contra a Universidade. Quase uma semana de intervalo entre cada jogo. Só para lembrar que no empate contra a Portuguesa no sábado, os titulares nem sequer haviam sido relacionados, então essa desculpa do calendário especificamente para o time principal do Corinthians não vale. Ou você acha que vale? O que você é alvo de uma oferta do Zenit por Rodrigo Garro? Entre valores fixos e bônus, o Zenit se dispôs a pagar 25 milhões de euros, que equivalem a 150 milhões de reais. Em outros tempos era o tipo da negociação imperdível para o Corinthians, mas o presidente Augusto Melo decidiu rejeitar a oferta sob a alegação de que o Garro é super importante e se o Timão tem chances de ser campeão do Paulista e de se classificar para a fase de grupos da Libertadores da América, isso passa pela presença do meio atacante argentino. Dessa maneira está descartada qualquer negociação com o Zenit, que insiste agora na operação do Matheus Pereira em Belo Horizonte, já há quem garanta que a tratativa vai acontecer. Já tinha contado para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Cruzeiro aceitou as condições impostas pelo Zenit, 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Faltava apenas o sim do Matheus Pereira e a imprensa mineira tem repercutido essa possibilidade real de negócio. Voltando ao Rodrigo Garro, meio atacante comprado na temporada passada do Tajeres, em operação de quase 26 milhões de reais, com direitos econômicos e mais 9 milhões de reais entre tributos, impostos e comissões. Ou seja, o Corinthians gastou mais ou menos 35 milhões de reais e agora teve a chance de vendê-lo por 150 milhões e recusou. Gostei da atitude do Augusto Melo, corajosa. Em outros tempos, certamente o Corinthians teria se apressado para fazer esse negócio. E você, o que pensa? Na condição de dirigente corintiano, teria feito o negócio ou não? Já uso o espaço para comentário. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. O Corinthians que teve um péssimo desempenho ontem na Libertadores. O Corinthians aí não jogou nada bem ontem, entrou com salto alto realmente, pensando que a vitória já iria vir de qualquer jeito. E a gente sabe que Libertadores não é assim, né? Pagou o preço, acabou levando aí o empate, né? E isso custa aí a preocupação para o próximo jogo. A gente sabe que o Corinthians é muito melhor do que essa equipe da Universidade Central, mas o Corinthians precisa entrar com espírito de Libertadores, porque o Corinthians sabe como já passou por isso, né, pelo Tolima, e não pode passar isso, né, nessa temporada de 2025 com o elenco que tem, né? Só o Memphis Depay paga todos os atletas lá do Universidade Central. Então o Corinthians tem que entrar realmente com um espírito de Libertadores, de competitividade, não pensando que pode ganhar o jogo a qualquer hora. A torcida ficou muito na bronca ontem com a postura do time. Ramon Dias tentou se explicar na coletiva, mas ninguém engoliu essa desculpa que o Corinthians está jogando a cada 3 dias, né, sendo que o time titular do Corinthians vem jogando a cada uma semana. Então vamos ver aí no próximo jogo. Domingo tem um Guarani e depois vai ter a volta em casa na Neoquímica Arena contra esse mesmo Universidade Central. O Corinthians tem que golear aqui na Neoquímica Arena, não é possível. É um time horroroso
Deixa aí a sua opinião, o que você achou desse jogo do Corinthians. Deixa seu comentário aí abaixo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!